No começo dos tempos, havia um homem cuja fé foi colocada à prova de maneira sombria. Seu nome? Jó. Conhecido como o mais fiel servo de Deus, ele foi jogado numa batalha celestial, onde os limites da fé e da dor foram testados de maneira cruel e impiedosa. Esta não é uma história comum de fé. É uma história de sofrimento, desespero, e de uma aposta entre o divino e o diabólico. Prepare-se para mergulhar nas sombras da história de Jó e testemunhar o quanto um homem pode suportar antes de sua alma ser completamente destruída. Jó era um homem como nenhum outro. Rico, poderoso e abençoado por Deus, ele possuía terras vastas, rebanhos incontáveis e uma família numerosa. Seus dias eram marcados pela fartura e sua fé em Deus era inquestionável. Acreditava-se que sua devoção era o segredo de sua prosperidade. Mas no reino celestial, uma sombra se aproximava. Satanás, o adversário, planejava um ataque mortal à fé de Jó. E assim, diante de Deus, uma aposta foi feita. Uma aposta cruel. Satanás sugeriu que Jó só permanecia fiel porque havia sido abençoado. Tira tudo dele, disse o diabo, e ele amaldiçoará teu nome. Assim começou a queda de Jó. Num único dia, mensageiros desesperados chegaram, trazendo notícias devastadoras. Primeiro, seus rebanhos foram roubados por saqueadores. Depois, seus servos foram assassinados. Como se não bastasse, um vento poderoso destruiu a casa de seus filhos, matando todos eles. O que era uma vida de abundância, agora se tornava um cenário de morte e desolação. E, mesmo assim, Jó não amaldiçoou Deus. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, ele disse. Mas as sombras ainda não tinham terminado seu trabalho. Como se a perda de sua família e suas riquezas não fosse suficiente, o corpo de Jó foi atingido por uma doença terrível. Úlceras cobriam sua pele, e sua carne apodrecia lentamente. Ele estava completamente só, abandonado até mesmo por aqueles que ele amava. Sua esposa, cheia de desgosto, finalmente quebrou o silêncio. Amaldiçoe a Deus e morra, ela disse. Aquela que deveria ser seu apoio, agora se voltava contra ele. A solidão de Jó se aprofundava. E o silêncio de Deus era ensurdecedor. Naquela que poderia ser sua última esperança de consolo, Jó recebe a visita de 3 amigos. Mas, ao invés de conforto, eles trazem julgamento. Cada um, com palavras afiadas, acusa Jó de ter cometido algum pecado oculto. Deus só castiga os ímpios, diziam eles. Se você está sofrendo assim, é porque fez algo para merecer. Mas Jó não aceitou as acusações. Em sua dor, ele gritou ao céu, desafiando Deus. Por quê? O que fiz para merecer tal castigo? Por que o justo sofre enquanto os ímpios prosperam? Sua voz ecoava pelo vazio. Mas ainda assim, o silêncio persistia. Então, finalmente, Deus falou. Mas não com palavras de conforto. Sua voz era como um trovão, uma tempestade que rasgava os céus. Quem é você para questionar o Todo-Poderoso? Onde você estava quando eu criei o mundo? Diante de uma força tão esmagadora, Jó percebeu a imensidão de Deus e a pequenez do homem. Sua fé, antes desafiadora, agora se rendia ao desconhecido. Ele aceitou que jamais entenderia os desígnios de Deus. Suas perguntas nunca seriam respondidas. Deus devolveu a Jó o dobro do que ele havia perdido. Novos filhos nasceram, suas terras floresceram, e suas riquezas foram multiplicadas. Porém, mesmo em meio à abundância, as cicatrizes da dor eram impossíveis de apagar. Jó foi restaurado, mas ele jamais esqueceu os rostos dos filhos que morreram, as feridas que o corpo e a alma carregaram. Como alguém poderia esquecer? Mas a pergunta que ninguém ousa fazer ecoa na mente de todos: por quê? Qual foi o propósito de tudo isso? Jó foi jogado no centro de um jogo sombrio entre o céu e o inferno, um teste brutal que nunca teve explicação. Uma lição? Ou apenas um capricho divino? Você
O que faria se soubesse que sua vida está nas mãos de forças muito além de seu controle? Que a qualquer momento, tudo pode ser tirado de você e por uma simples aposta entre o Criador e o Destruidor. Quem será o próximo Jó? Será você? Inscreva-se no canal, porque a Bíblia tem muitas histórias ainda a contar. E lembre-se, o próximo a ser testado pode estar mais perto do que você imagina.